Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Regenerar. Como eu sempre digo, né, aqui a gente tem como esse grande objetivo que a gente possa provocar, essa é uma palavra que a gente vai falar bastante hoje, que a gente possa expandir a consciência sobre o que está acontecendo no planeta, sobre os nossos abismos de desigualdade, sobre o desequilíbrio ambiental e qual que é o nosso papel como indivíduos, como sociedade, como empresas, para que a gente possa construir um planeta e relações mais sustentáveis e regenerativas. E hoje a conversa ela vai ser bem profunda, com duas mulheres que eu admiro muito, que eu estou muito feliz de estar aqui, que eu fiquei sabendo que elas estavam tentando se encontrar há um ano e eu ajudei a juntá-las, então fico muito feliz por isso. Vocês vão sentir a potência desse episódio já daqui a pouco, muito rápido. E eu queria começar fazendo uma introdução diferente, assim, que é uma introdução de um pouco como eu conheci vocês e o que eu sinto quando eu penso em vocês, assim, né? O que eu sinto quando eu me relaciono com vocês. Uhum. Então, primeiro começando com a Lua, eu conheci a Lua direto num episódio do Regenerar, né? Mesmo eu liderando esse projeto, eu não fiz a curadoria. Quem fez essa curadoria, né, numa primeira versão do episódio que você entrou, foi o LIS, nosso laboratório de inovação social, junto também com a Laís, que era a nossa produtora, que te conhecia. E eu já fui direto assistir no seu primeiro vídeo. E eu lembro que quando eu assisti a primeira versão do seu episódio, eu pensei assim, cara, fudeu, como que eu vou convencer a empresa a deixar esse episódio no Regenerar? Porque provocou tanto, era tão provocativo, mexeu tanto comigo, que eu fiquei naquela de nem saber se eu amava ou se eu odiava aquele episódio. E eu comecei a assistir, reassistir ele e tentar me despir um pouco, acho que de julgamentos e de conceitos que você trazia que eu nem conhecia, como cosmovisão. Eu falava, o que é cosmovisão? Eu nem sabia. E isso foi me marcando, e em vários trechos do seu episódio eu comecei a me emocionar. E ele passou a ser meu episódio, eu sempre falo isso, assim, favorito, fácil ali entre os top 2, 3 favoritos dos 28 episódios. Eu falo top 2, 3 para não dar ciúme pros outros, eles acham que o deles pode estar nesse top 3 também. Mas eu lembro de me marcar muito. E aí, um dia desse eu tava vendo no seu Instagram, você falando que você tem dificuldade, que nem sua família sabe o que você faz. E eu achei isso muito engraçado. Você falou assim, o que eu faço eu crio desconforto, né? Eu provoco, eu crio distúrbios. E eu achei isso assim, falei, caralho, essa é a melhor definição do que a Lua faz, né? Você cria esses distúrbios, assim. Eu acho que a gente precisa muito disso. Sem nem saber que precisa, a gente precisa muito disso. E eu acho que você vai contar um pouco desses distúrbios que você causa pra gente aqui. E com a Flá, eu já conheci a Flá de vista na COP ano passado. Aquela loucura, né, de muita gente, muitas coisas. Então, a gente não criou uma relação e eu pedi uma proposta. Vários amigos me indicaram a Flá para um projeto que eu estava realizando. E eu pedi uma proposta para ela, aquela relação ali de WhatsApp, essas coisas. E agora, na Semana do Clima em Nova York, que a gente estava presentes juntos, a gente sentou lado a lado num dos primeiros eventos da semana. E eu já falei, sabia que eu te conheço? E ela, não. Eu falei, então, eu te pedi uma proposta, fiz essa introdução e acompanhei vários dos painéis. E eu confesso que mesmo eu estando nessa bolha, eu sabia o que era justiça climática num lugar raso, mas eu nunca tinha me aprofundado no que é justiça climática. E foi te ouvindo e ouvindo muitas pessoas que estavam lá, que eu tive mais clareza. Eu fui, inclusive, no fórum, né, teve o summit, lá, vários summits, né, que estavam acontecendo na Semana do Clima. Sim. E um deles foi o Climate Just Summit, que foi super interessante, que aconteceu. E eu também me senti uma empatia, porque eu me formei em Direito, eu já vi você falando da dor também, de, né, como que a gente que se forma em Direito pode ter um papel atuante nisso. E além disso tudo, senti uma conexão num outro lugar também, muito especial. Eu sempre admiro muito quem está nessa trajetória há anos, sabe? Enquanto nada disso era moda, né? Justiça climática nem se era falado quando você começou a trazer esse assunto no Brasil. E que bom que hoje é muito falado, mas eu admiro muito essa resiliência, essa constância de pessoas que há tantos anos se dedicam para tudo isso que a gente trabalha, né? Então, acho que essa é a introdução que eu queria fazer de como eu me sinto em relação a vocês. E aí eu quero passar para vocês, acho que eu posso começar com a Lua. Você contar um pouco quem é a Lua e quais são os distúrbios que você provoca. Adorei. Nesse vídeo que o Vitor viu, eu dizia que o que eu faço é provocar distúrbios no sistema.
desestabilizar ele, né, de alguma maneira. E que, em geral, as pessoas que me convidam para estar ou em falas, em palestras, ou conduzindo workshops, é porque elas entendem que a gente chegou no limite das combinações possíveis dentro desse modelo de existência que está estabelecido hoje, né? Então, elas me chamam para eu criar esses pequenos distúrbios que permitem com que a gente faça novas perguntas, que permite com que a gente questione as nossas verdades, as nossas crenças, a nossa visão de mundo muito fechada nessa ideia colonial, eurocêntrica, né? Que está muito ligada a essa ideia do que a gente chama de branquitude no trabalho decolonial. Então, quando eu digo que eu provoco esses distúrbios, eu acho que vem de um lugar de uma leitura sensível dos sistemas, né? Assim, entendendo como quem está posicionado, quais são as dinâmicas de poder, o que falta de repertório, quais são as crenças daquele sistema e como é que eu posso fazer uma intervenção para que dê uma chacoalhada, assim. Então, em geral, a minha fala ela entra nesse lugar. E eu demorei muito para entender que eu fazia isso, porque eu faço isso naturalmente. Não faço nenhum esforço. No bar, não importa onde você está criando distúrbios. Né? Eu faço isso naturalmente, que é num lugar de questionamento, né? Eu sempre tive, desde muito criança, uma visão muito de questionar, né? Principalmente questionar poder estabelecido. Então, meu pai foi muito minha cobaia, minha mãe, entendeu? Na escola, então de entender principalmente as dinâmicas de poder que estão presentes em todos os espaços. E eu acho que um dos lugares onde a gente consegue trazer muito rapidamente para a superfície as pessoas verem são essas dinâmicas de poder estabelecidas, sejam por raça, seja por território, seja por a posição social, seja por formas de relacionamento diversas, pelas questões de gênero. Então, a partir dessa navegação da minha própria singularidade, eu fui estudar para entender como fazer isso com um pouco mais de consciência, né? Com um pouco mais de repertório. Então, eu acho que é daí que nasce a lua que está em sala de aula. Eu odeio a palavra professora porque eu não me sinto professora. Eu me sinto muito mais num lugar de sustentar o campo para que... A minha analista chama de corpo de transcendência, que é isso, eu ofereço o meu corpo para que a mudança aconteça de alguma maneira, né? Eu ofereço a minha presença, eu ofereço os meus conhecimentos para ajudar aquele sistema a entrar num processo de transformação. E é por isso que eu digo que eu causo distúrbios no sistema. E aí eu acho que a regeneração ela entra na minha vida em final de 2016. Na verdade, em 2015, eu tenho um encontro com Satish. Uau! Temos algo em comum já, exatamente, cara. Vocês duas. Depois podemos falar, né? Satish Kumar, para quem não conhece, vocês vão ouvir um pouco dele aqui hoje, provavelmente. Eu fiz só teve essa versão de um retiro de alguns dias. O Satish não ia estar presente. E aí aconteceu uma coincidência dessas. Eu tava. O Neo Tribes? Mentira! Uau! E vocês não se lembram? Era muita gente? 50 pessoas. Tá tudo bem. Então e aí a gente... Eram, acho que, 3 ou 4 dias no meio do mato. E era basicamente era um espaço experimental de educação, entendendo o que estava emergindo no mundo em 2015, que iria transformar a próxima década, por exemplo. Então, vieram pessoas do mundo inteiro, não eram só pessoas do Brasil que estavam no retiro. E aí o Satish estava no Brasil. E aí eu lembro de muitas coisas desse retiro, mas nada tão profundo quanto a presença dele. E, assim, não é o que ele fala, não é o que o Satish fala, é a presença dele no lugar, ela muda o lugar. Total. Eu sinto isso em relação ao Yunus, por exemplo. Né? Eu trabalhei com o Yunus, tem presenças que são muito poderosas. Né? Então, um outro dia me perguntaram assim, quem eu mirava assim, na minha carreira. Eu falei assim, eu não miro uma pessoa, mas eu acho que eu me inspiro nisso. Assim, um dia eu quero ser uma anciã em que eu entre num espaço e que a minha própria existência reflita as coisas que eu digo. Então, é isso que eu quero para mim. Você não está muito longe disso não, viu, amiga? Só para já falar, né? Não precisa ficar muito mais velha para... E aí,
presença dele me chocou e mudou minha vida a partir daí. Daí depois a gente pode contar. Deixa a Flávia se apresentar. Que legal. Nossa, muito legal, porque o meu encontro com o Satish foi eu estava num processo de decisão e ali a decisão foi tomada. E a minha volta para o Brasil está muito relacionada a isso, assim, muito mesmo. Mas o que me trouxe nessa jornada dessa intersecção direito, mudança climática, regeneração, também eu não lembro de ter um momento que quero trabalhar com isso. Na verdade, sempre foi um pouco assim. Eu sempre me envolvi em questões sociais e ambientais. Então, desde muito jovem, desde o movimento escoteiro, ou desde dos trabalhos voluntários que eu fazia com 10, 12 anos. E eu sempre vi o social e o ambiental. Tive a oportunidade de me explorando nesse lugar ainda muito jovenzinha, entender que existem milhares de tipos de bolhas no mundo. E isso me levou para o direito, naquela ilusão maravilhosa do jovem de achar que vai ser uma ferramenta de justiça para transformar o mundo. E ali sempre um sentimento me acompanhou. Um sentimento de que o ambiental e o social, eles precisavam se conectar. E não o ambiental na forma do direito que a gente conhece hoje, e nem o social nessa forma também encaixotada que a gente conhece hoje. Era um negócio que eu lembro que eu não tinha um vocabulário na época para traduzir o que eu sentia. Mas eu lembro eu conversando com os meus amigos e tentando explicar. E aí, obviamente, ninguém conseguia entender, porque eu não conseguia me fazer explicar, e todo mundo me achava meio estranha, falando, nossa, então, o que você quer da sua vida? Eu falo, gente, é esse sentimento. Mas eu não tinha tradução. E eu tive a oportunidade de ir para fora, acabei fazendo meu mestrado na Inglaterra, mas na busca do que estudar, depois de alguns anos de formada e trabalhando em diversas áreas, eu caí num report que falava sobre direitos humanos e mudança climática. E ali, isso foi em 2015, por aí. E ali eu falei, nossa, existe uma conexão. E eu falei, ok, acho que alguma coisa aqui dentro ressoou. Eu falei, tá, é por aí. E aí no meu mestrado foi quando eu fui analisar uma política de adaptação do governo de Moçambique na ponta, no Você distrito... fez mestrado aonde, Flavinha? Na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. E até o meu mestrado, eu gosto sempre de contar essa história, até para quem está ouvindo a gente tem o sonho de fazer um mestrado e acha que é uma missão impossível. Eu fiz uma vaquinha online, 250 pessoas doaram. 5 dias antes do meu curso começar, eu arrecadei as 7 mil libras que eu precisava. Uau. E essa foi minha bolsa de estudo. Então, foi um movimento que eu fui com muito medo, mas foi uma onda de amor. Foi a coisa mais incrível, uma das mais incríveis que eu já senti, assim, de apoio de rede. Mas era um sonho que era meu, mas para o coletivo. Mas ainda assim, é diferente quando você faz um movimento em prol de uma causa e quando você faz esse movimento para pagar o seu mestrado. Total. Então, foi muito... Foi Cara, muito isso bonito. deu o que na época? Uns 50 mil reais por aí? Por aí. Um pouco menos? Uns 50. Na época, nossa, na época a Libra devia estar Esse Libra é mais caro que euro, uns né? 5 então. e pouco, 6, assim, alguma coisa assim. Então foi... Uau. E foi uma onda incrível, assim. Tanto de pessoas que eu tinha acabado de conhecer, como pessoas que eu conhecia há 15, 20 anos. Foi muito especial. Eu gosto de fazer esse parênteses, porque muita gente tem esse sonho e acha que não dá. Mas existem muitas formas de, sabe? E aí, no meu mestrado, eu estava estudando a política de adaptação do governo de Moçambique, na ponta, no distrito de Guijá, para entender se essa política de adaptação, depois a gente pode pôr uma tecla SAP para explicar o que significa adaptação, se ela respeitava os direitos humanos da implementação dessa política. E não respeitava, mas ali eu brinco que eu fui picada pelo bichinho, e eu visto essa lente da justiça climática desde então. E é muito curioso quando você começa a olhar isso de uma forma mais sistêmica, sabe? Para tudo que você faz, o porquê você faz, o impacto que vai gerar em cima disso. E aí eu voltei. Na época eu estava trabalhando como garçonete, quando eu voltei para a Inglaterra. Eu ganhei um casal de avós britânicos que eu conheci no restaurante. E aí eu estava terminando de juntar dinheiro para poder ir para Schumacher também. Numa outra etapa. Explica o que é Schumacher, eu acho que muita gente não boa. sabe. A Schumacher College é uma universidade, mas a primeira no mundo que tem um viés muito mais holístico, com o olhar da sustentabilidade. Assim. Você tem mestrado que é a Economia da Transição, se eu não me engano o nome, e outros diversos cursos que são mais curtos, mas que te
te coloca num outro nível de consciência e debate. É bem interessante. E aí, eu tava lá e, de repente, ainda na dúvida, meu coração já me puxando para o Brasil. Volta para o Brasil, volta para o Brasil. E nisso eu... Encontrou o Satish. Exato. Eu encontrei o Satish. Eu estava na cozinha lá da Schumacher, é um prédio muito bonito, assim, de 1000 anos, assim. E, de repente, eu me vi sozinha na cozinha com o Satish. Eu falei, meu Deus! Falei, Satish, posso fazer um chá pra gente? Ele, claro. Daí eu fiz um chá, a gente sentou. Eu tive 20 minutos de Satish na minha vida. E aí... Explica rapidamente, falar quem é o Satish, eu acho que é legal pro público e a relação dele com a Schumacher. O Satish é o fundador. Porque assim, a gente tá na bolha, né? Então a gente sabe, Exato. mas eu acho que talvez Não, muitas pessoas estejam ouvindo e não saibam. O Satish, ele é fundador da Schumacher, junto com o Schumacher também. Eles fundaram a Schumacher College, não é o piloto de corrida. As pessoas, eles sempre acham que é o piloto, mas não é. E ele tem uma trajetória muito bonita, assim. Ele nasceu na Índia... E ele fez muito um caminho pela paz ao longo da vida dele, contra a arma nuclear. E ele acabou caminhando pelo mundo mesmo, sem R$1 no bolso, só dependendo da colaboração e do apoio das pessoas nessa jornada que ele fez. E isso foi transformando muito ele. E a partir dali, muitas camadas ele foi aprofundando. E a Schumacher é um dos resultados disso. Uma coisa que eu gosto muito de Satish é que ele tem um dos princípios que é a tríade do solo, alma e sociedade. Então, é você perante a sua alma, perante o solo, perante a sociedade. E como a gente precisa sempre se entender como humano nesse lugar. A gente não é só uma coisa. E a gente esquece disso. E muito do que a gente vê refletido hoje na sociedade tem uma das causas nesse lugar, da gente não se ver de forma sistêmica e holística. E aí, na conversa com o Satish... eu entendi que eu tinha que seguir muito o que estava aqui dentro e voltei para o Brasil com um dos objetivos de trazer justiça climática para o Brasil. E na época nem a bolha falava disso. Então, realmente foi um processo. E me enche de alegria ver tanta gente falando agora. Sabe o que eu me dei conta agora? Que vai fazer, agora no próximo ano, 10 anos desse evento do Neo Tribes com Satish. Vai. 10 anos nesse lugar de... E como ressoa. se regenerar. Exato. 10 anos que eu estou nesse processo. Meu Deus. É longo. Uma fala dele, muito forte, que me trouxe de volta foi: não adianta nada a gente existir aqui se vocês não saem daqui. O objetivo é se alimente disso e espalhe. Vai ser fácil? Não. Mas se reconecte com essas pessoas, sabe? Onde você recarrega a bateria e aí você vai para onde isso ainda é grego. E não num objetivo de impor uma verdade, longe disso, mas muito num viés de mostrar que existem outros caminhos e não só aquele que você acha que é. E aí as pessoas escolhem, sabe? Todo mundo acha que tem um livre-arbítrio nesse lugar, mas as consequências estão ali das escolhas. E é muito nesse lugar de mostrar novas trilhas. As pessoas acham muito que vai num viés de imposição quando a gente traz um pouco isso, e é o oposto disso. É muito mais pelo exemplo do que por impor algo. E eu acho que isso é importante a gente trazer aqui também. E, gente, vocês estavam... Eu acho super interessante, assim, quando vocês trazem... A Flá, por exemplo, trouxe agora... que teve um momento que foi talvez uma virada de chave, assim, né? Que foi encontrar o Satish, que foi... e é impressionante. Isso, eu tenho certeza que isso acontece muito com vocês. De pessoas da rede de vocês, ou não, até que conheceram de alguma forma... que buscam vocês porque estão querendo fazer transição de carreira. Porque, assim, isso acontece comigo o tempo inteiro. Inclusive, ontem eu tive uma conversa, com uma pessoa que é do agro, que trabalhava no agro, assim, químico mesmo, vendendo produto químico, Monsanto, por anos. E que, eu acho que isso cobra um preço, né, emocional, espiritual, na minha opinião. E querendo fazer essa transição para trabalhar com mais sustentabilidade, trabalhar com um olhar diferenciado. A minha transição, por exemplo, acho que foi quando eu tinha 23 anos, eu fui fazer um voluntariado no Quênia. Fui morar 4 meses lá, em Nairobi. E eu fui para dar aula numa escola. E foi uma experiência hiper transformadora. Foi quando eu entendi pela primeira vez os abismos que são colocados realmente no nosso nascimento. E como que os meus privilégios, como um branco hétero de classe média alta, com família estruturada, amorosa, cis... Então, enfim, tô no topo da pirâmide de privilégio. Né? Como isso me abriram muitas portas durante a minha vida
E depois de alguns anos ainda um amigo me fez entender isso como também não um fardo, mas na verdade um presente que o que eu faço então, já que a minha linha é tão mais, né, meu caminho é tão mais sem obstáculos, o que eu faço com isso, né? O que eu faço com esse meu caminho, assim. E foi um momento transformador também para mim, porque por um tempo eu confesso que eu levava como uma coisa de quem vai expandindo a consciência e leva como culpa, e foi um processo até de autoconhecimento espiritual, assim. Eu queria perguntar também, Lu, se você como você diz, né, mais atravessada por tudo isso, comparado comigo e com a Flá, por exemplo. Você desde sempre já teve esse lugar de mexer nos sistemas? Como que você falou que você trabalha há 10 anos, né, que você está olhando há 10 anos para isso. Eu tô com 35 hoje, a minha transição foi com 23 quando eu fui pro Quênia, eu diria. Mas eu consigo ver muito claramente, assim, existe um antes e depois claro, assim, de quem eu era, né, a nível de consciência. Como foi esse processo para você? Eu fiquei com essa curiosidade, assim, você teve alguma virada de chave? Como foi isso? Tive. Eu acho que a mudança, a gente tende a achar que ela é um evento especial. A mudança ela é um processo, na minha visão. A gente vai se preparando, a nossa alma sabe, a gente está caminhando naquela direção, e aí acontece uma coisa que é o ponto de mutação, né? Mas você já está... Eu gosto muito da ideia, né, de que a água, por exemplo, a gente acha que ela, de repente, de líquido vira sólido, mas ela foi se resfriando até chegar no ponto em que ela vira sólida. É da mesma maneira com a gente, eu sinto. Por exemplo... hoje, mesmo eu sendo uma pessoa com muita experiência nesse lugar de criar ambientes propícios para a transformação, para a inovação, para a regeneração, para a sustentabilidade, que nome você queira dar, eu entro em salas que são muito áridas e que é muito difícil para mim, às vezes, sustentar o campo, né? Eu dou aula em institutos de educação tradicionais de negócios, por exemplo. Então, você entra naquela sala, tem gestores das maiores empresas do Brasil, e é muito difícil sustentar o campo para eles, às vezes, sabe? Eu digo que, às vezes, tenho que entrar com colete à prova de bala para eu sair viva, porque eu vou trazer questões que são muito desconfortáveis, sabe, para eles. Assim, eu vou falar sobre a herança escravagista no Brasil. Eu vou falar sobre... por que você tem essa visão que você tem acerca das pessoas? A gente vai falar de racismo, a gente vai falar de exclusão social, de falta de equidade. Então, numa sala cheia de homens brancos, você vai questionar os privilégios deles, o que vai acontecer? É muito difícil. Sim. E é muito difícil para mim, sendo o corpo que eu sou, fazer isso. Uma mulher nortista, com uma ancestralidade afro-indígena, né, uma pessoa negra de pele clara ainda, mas ainda estou sustentando, sou uma mulher, numa sala cheia de homens brancos, numa condição social muito privilegiada, cheio de poder, com muitas canetas na mão. E aí eu vou fazer algumas perguntas, por exemplo. De onde você acha que vem o dinheiro concentrado na mão de poucas pessoas no Brasil hoje? De onde vem a maior parte desse dinheiro? E aí você vai falar assim, vamos voltar no tempo. O que aconteceu? Por que são pessoas brancas? Por que não são pessoas negras? Então, apesar da didática para construir aquele espaço, a gente tem um objetivo, né? Que é chegar e a pessoa dizer... Ela se sente encurralada, abre uma ferida narcísica, né? Total. A minha identidade está sendo posta em xeque. E aí o meu trabalho é um pouco tirar a pessoa desse lugar de que não é sobre ela. Não é essa discussão de raça, de gênero, dinâmica de poder, de exploração da terra, não é um apontamento de dedos para as pessoas, né, na individualidade delas. É a gente enquanto sociedade. O sistema precisa mudar e você faz parte dele, então vamos lá. Mas voltando para a tua pergunta... Só uma observação, eu acho que é isso que incomoda, porque eu tô nesse lugar aí, né? Então, assim, eu acho que é isso que incomoda. É você... Quando você ouve algo que você sabe que é verdade, você entende o que eu digo? Tem coisa que você... Quando você ouve, não é só a razão que sabe disso, é um lugar mais profundo, que você ouve aquilo e você sabe. E é aí que, para mim, vem esse desconforto e dói, porque não é só o racional. Se fosse só o racional, você apaga aquilo rápido e não dói, é fácil. Agora, quando você sente isso nesse lugar mais profundo, e quando eu te escuto falar, quando eu te escuto fazer essas provocações, e para mim o seu episódio do Regenerar é isso, dói em um outro lugar, sabe? Porque
Você fala, nossa, isso é... Talvez eu nunca tinha ouvido isso antes, isso é muito verdade. Só que você tem que processar aquilo, né? Porque não é uma coisa que você processa também do dia pra noite, assim, é muito forte, assim. E tem um lugar também que é... Cada espaço, é como eu falei, assim, a mudança ela é um processo. Então, cada sala, ela está numa disposição, assim, no sentido de não só de uma disposição interna, mas uma disposição de para onde a gente vai enquanto grupo, né? Então, assim, tem grupos que a gente vai dar meio centímetro de passo. E é isso que aquele grupo vai conseguir. Por quê? Porque a mudança ela é uma jornada, ela não é uma única coisa. Né? Eu costumo brincar que o meu trabalho ele é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, entendeu? Eu só abro a porta que muita gente está evitando. Às vezes eu abro carinhosamente, às vezes eu abro com um pouquinho mais de intenção. Depende de como o grupo vai receber. Mas voltando para a minha própria mudança, que era a pergunta inicial, eu fui diretora de criação lá no Pará, onde eu nasci, né? Numa agência que cidade você nasceu, Lu? Eu nasci em Belém. Belém mesmo? E eu trabalhei com criatividade durante boa parte da minha vida, né? Antes de eu fazer a minha transição de carreira. E eu era diretora de criação da conta de uma mineradora. E aí, eu, sendo responsável por essa conta, a gente ganhou a conta, eu fui obrigada a visitar os sítios dela. E você não trabalhava para a mineradora, você trabalhava com uma agência e você era diretora dessa conta. Eu era diretora de criação. E aí, olhar aqueles buracos, não teve volta. Porque... E é muito louco, porque eu demorei a me reconhecer o quanto aquele território amazônida me construiu enquanto subjetividade, enquanto construção de pensamento, enquanto conexão com a terra. Mas aqueles buracos ali, eles me ensinaram um monte de coisas. E coisas num campo não cognitivo, assim, sabe? Num campo do sentir mesmo, assim. Tinha uma coisa muito errada com aquilo. Sim. Então, olhar aquilo assim, de perto, ao vivo, aquilo me atravessou de uma maneira muito forte, assim. Mais ou menos uns 6 meses depois eu pedi demissão. E aí eu sabia que eu não queria mais fazer isso. E tem uma coisa que é para que, né, uma informação. Você tinha quantos anos, Lu? Eu tinha 20 alguma coisa, não vou saber o certo. E aí tem uma informação, né? Muitos sítios de mineração, os índices de drogadição e alcoolismo são altíssimos entre os funcionários das mineradoras. E quando eu soube dessa informação, eu relacionei diretamente aquilo, os buracos dentro das pessoas, com os buracos que estavam sendo feitos na terra, assim. E muito sem repertório, eu comecei a entender que eu não queria mais fazer aquilo. Que eu não queria botar a minha força criativa, meu axé, numa coisa tão destruidora, assim, sabe? E... Isso me remeteu agora a quem trabalha também com açougue, sabe? Com abatedouros. Os índices de suicídio são altíssimos, de alcoolismo também. E aí tá no mesmo lugar, assim, eu diria. É uma violência muito grande, assim. Para mim foi muito atravessador. Eu pedi demissão, eu passei um tempo procurando entender o que iria acontecer, o que eu ia fazer da vida depois daquilo, sabe? E aí logo depois disso, eu abri um estúdio de design que era muito voltado para artistas lá no Pará. E o Pará é um polo muito forte de arte, principalmente visual, fotografia. E estar nessa presença desses artistas foi muito curativo para mim. Mas o sistema ele vai te buscar de novo quando o teu trabalho é bom, sabe? E aí, quando eu vi lá, eu estava fazendo de novo coisa para publicidade. Eu falei assim, não foi por isso que eu larguei tudo para trás. E aí foi nessa época que eu fui fazer o Neo Tribes. E aí, assim, eu tive certeza. Eu voltei de lá com um monte de papel anotado. Assim, eu falei, não, agora eu largo isso de vez. E aí foi quando eu comecei a minha jornada de estudar. Eu também fiz um curso na Schumacher, mas quando ainda tinha Schumacher... Quer dizer, agora tem Schumacher Brasil, mas eles tinham uma casa, né, na época. E aí eu fui fazer um curso sobre águas internas. Era um curso que era uma relação sobre as nossas águas internas e as águas do planeta.
aqui em São Paulo. Eu vim de Belém para cá para fazer esse curso. E aí, quando eu entrei, tinha uma mesa assim cheia de livros. Aí tinha o Solo Alma Sociedade, do Satish. Tinha o Design de Culturas Regenerativas do Daniel. Tinham outros livros da regeneração. Tinham acabado de lançar no Brasil, do Daniel. E aí, eu folheei o livro assim... E ele tem um capítulo só sobre espiritualidade, o livro do Daniel, né? É um capítulo bem pequenininho. Esse livro vale a leitura também. Vale. Tive aula com ele lá. Mas... O sobrenome dele é Daniel Walls, né? Daniel Dele Wall. mesmo. E aí, esse capítulozinho é que me fez entrar na regeneração, assim. Porque... Ou fez a regeneração entrar em mim, vai saber. Porque eu vi um livro que falava sobre negócios, humanidade, espiritualidade, ecologia, pensamento sistêmico, complexidade. Juntava tanta coisa naquele livro. Eu falei assim, tantas coisas que me interessavam de estudar. E aí eu comprei o livro do Daniel e aí daí isso foi evoluindo, né? Até que em algum momento eu briguei com o Daniel dentro de mim, né? Teve esse episódio. Essa fase existe. Essa fase ela é real. Mas eu vou deixar para contar ela depois, para a gente ter assunto. Boa. Uau, cara, que profundo. Esses livros foram referências para mim também, né? Por exemplo, eu lembro que... E aí eu já quero me dar essa troca, né? Quero propor essa conversa também. Um livro que me marcou também foi Green Swans, do John Elkton, na época, porque... no meu contexto, né, John Elkton sempre é falado, né, às vezes como um pai da sustentabilidade, criou o Triple Bottom Line, o tripé da sustentabilidade. Aí tem uma abordagem diferente para o tripé que eu gosto muito, né, que diz que não são 3 círculos que compartilham, mas na verdade são 3 círculos concêntricos, onde tudo mora dentro do ambiental, né? A sociedade ela é um produto da natureza, do meio ambiente, e a economia é um subproduto da sociedade, né? Então mostrando uma hierarquia que existe realmente entre esse contexto. Foi ele que fez um artigo mais recente dizendo que vocês não entenderam nada sobre o Triple Bottom Line. Não, ele fez o recall. Ele fez o recall. Ele mesmo. Ele faz maravilhoso. Foi ele mesmo. Ele brinca que se ele pudesse, né, que ele pegava de volta. Ele faria um recall do que ele trouxe. E uma fala dele muito marcante, né? Eu acho que quem está ouvindo aqui ou assistindo a gente sabe que eu lidero a área de sustentabilidade de um grupo de empresas, né? E na época que eu li o livro, ele falava que ele se arrependia do Triple Bottom Line, porque ele sente que esse conceito sendo utilizado por muitas empresas degenerativas estruturou áreas de sustentabilidade lá dentro, que o único papel dessas áreas era simplesmente justificar e maquiar a existência daquela organização, porque a sociedade não permitiria que aquela organização, aquela empresa existisse se no mínimo eles não mascarassem com a área da sustentabilidade. E eu falei, uau, tipo assim, eu não quero ser essa pessoa, eu nunca quero ter esse sentimento de que eu tô numa organização degenerativa e que a única coisa que eu tô fazendo é passando um paninho aqui, maquiando ali, para que a sociedade permita a nossa existência, assim, sabe? Eu meio que fiz um compromisso interno meu, foi logo antes de eu entrar no grupo que eu tô hoje, inclusive, e nessa minha busca eu fui demitido em plena pandemia, né? A empresa que eu estava era uma organização da Califórnia que fechou a operação nos 4 países que atuava, Brasil, Senegal, Equador e Índia. Em plena pandemia eu me vi nisso e foi quando eu fui mergulhar na temática de regeneração para estudar e acabei, enfim, graças ao universo aí, me recolocando rápido, assim, mas naquele susto, né? Com uma filha pequena. E ao mesmo tempo eu também comecei a ver provocações sistêmicas, não só nele, mas estudando para o Regenerar, e é isso que eu quero trazer um pouco desse debate, e queria que a Flá explicasse um pouco também sobre o conceito de justiça climática, mas que é assim, a gente está falando, por exemplo, de mineração, né? E não lembro se é exatamente no livro de John Elkton, mas numa dessas literaturas aí que a gente já se perde, né, de tanta coisa que a gente acaba consumindo, mas me veio uma provocação muito grande, que é assim... a gente fala muito de transição energética, então, por exemplo, a grande temática da Semana do Clima, né, ou das COP, sempre é clima e falando muito sobre a transição energética.
sobre a importância da gente fazer essa transição para tecnologias mais sustentáveis. Ao mesmo tempo, um carro elétrico consome 6 vezes mais minérios do que um carro normal. Ao mesmo tempo, placas solares e usinas eólicas consomem, né, esses dados todos, inclusive, tem no Regenerar, né, consomem muito mais minérios do que, por exemplo, energias tradicionais, como, por exemplo, até inclusive hidrelétricas. Sim. Então, eu sempre gosto de ir me aprofundando sistemicamente nas coisas, sabe? Como que a gente... E aí tem uma autora que a gente se referencia muito nela no Regenerar, que ela disse que a gente tem esse grande desafio, que a gente precisa minerar para fazer a transição energética, mas, ao mesmo tempo, os nossos ecossistemas já estão tão fragilizados. Como que a gente consegue escolher ecossistemas que ainda permitam, dentro da sua estrutura, para que eles não caiam, né, dentro da entropia, num lugar já sem volta, que a gente ainda consiga minerar esses locais, assim. Então, eu gosto dessas provocações sistêmicas que fazem questionar, puta, não tinha pensado nisso, sabe? A gente precisa fazer transição energética, mas eu preciso minerar muito para isso, né? E aí, mas ao mesmo tempo, quais são as sociedades que estão sendo afetadas por isso, né? Em loco, e como que as crises climáticas também, no geral, acabam afetando cada vez mais pessoas que estão, né, em desvantagem, já nascem em desvantagem, como a gente está falando. Então, eu queria, com essa fala, assim, pegar um pouco do seu conceito, assim, sobre justiça climática e qual a sua opinião sobre isso que eu trouxe, assim. São muitos pontos bem complexos e profundos que você foi amarrando. Vocês estavam falando de livro, e teve um que veio muito na minha cabeça, que eu li tem um bom tempo. Eu acho que é do Thomas More, que é sobre o encantamento. Ele traz a importância do encantamento perante a política, perante o corporativo, perante o social, enfim, num olhar muito bonito, sabe? A gente perde o encantamento e daí não se sente pertencente e aí começa a destruir ainda mais. Aí me veio muito esse livro na cabeça e falei, bom, já que ele veio, de repente, mais um para a coletânea de referências que a gente está dando para o pessoal. Depois a gente pode entrar nessa pauta de política, inclusive, viu? Sim. Eu sei que ela E eu vou acabar pincelando ela agora, porque é impossível responder essa pergunta sem trazer um pouco esse overview da política mesmo. A gente sabe que a crise climática é a maior crise do nosso século e ela é causada pela ação humana do homem na Terra, principalmente nesses últimos 100 anos, pós-revolução industrial, enfim, e todo o consumo. E a gente veio entrando no modelo de sociedade do consumo, de um jeito muito desacoplado de onde vem esse recurso. As pessoas, ainda mais hoje em dia, apertam um botão, chega na porta, literalmente. E a gente vai se isolando. Eu brinco que a gente está num processo de encaixotamento das coisas. Total. E a gente precisa ter um processo de desencaixotamento das coisas. E é o pensar holístico. E essas palavras acabam sendo até difíceis, né? Holístico, sistêmico. Para quem nunca ouviu, o que isso quer dizer? É basicamente... Organísmico, exato. A gente só vai complicando, eu nunca nem tinha ouvido trazendo essas palavras. Mas é basicamente um processo de sair de caixas. É esse desencaixotamento que a gente tem que fazer. E quando a gente entende que a mudança climática ela foi causada pela ação humana do homem na Terra, que homens, né? Que terra? De onde veio? Qual é o peso do norte global e do sul global nessa equação? E aí a gente tem hoje a Conferência do Clima, que há 30 anos acontece, e há 30 anos esse debate entre países existe, em que os países que se desenvolveram por meio da extração de recursos, não só dos países deles, mas da exploração de outros países do sul global, eles estão numa posição de muita vantagem, de muito poder, num viés econômico muito diferente do que a gente está. E a gente até estava falando no carro vindo para cá que tem uma pesquisa que mostra que se o mundo tivesse um modelo de vida de um americano médio, de um norte-americano médio, a gente precisaria de pelo menos 4 planetas Terras para dar conta de suprir a demanda. É do dia da sobrecarga. Eu acho que esse dado... O dia da sobrecarga só eu acho que esse dado diminui. É até assim 5,6, sabia? Ou 5,5 então, do estilo de vida norte-americano. O Brasil é 1,8. Exatamente. A gente precisaria de 1,8 planeta Terra para sustentar o estilo de vida do Brasil. A África, se eu não me engano, 0,0. Exatamente. Índia também. Índia é um pouco abaixo de 1 também. E é interessante esse dia da sobrecarga da Terra, porque ela vai mostrando que todo ano a sobrecarga ela está antecipando. Então, a primeira vez que fizeram, a gente consumiu o recurso do ano na Terra em outubro. Aí, esse ano, se eu não me engano, foi em agosto. 16 de agosto. E assim, a aposta ano que vem vai ser julho. A gente está indo na contramão. E quando a gente se depara com essa situação,
E a ciência já vem falando muito isso. Recomendo muito que vocês conheçam o IPCC, quem está ouvindo a gente também, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. É uma base de dados do mundo inteiro, cientistas do mundo inteiro, muitos brasileiros, inclusive, o Nobel da Paz, em 2007, ganharam o Nobel da Paz por isso. E acabou virando um relatório em que já também está dentro da geopolítica, de como as coisas acontecem, porque mudança climática hoje é geopolítica. Você falar da transição energética de um país é você falar do desenvolvimento econômico desse país. Então, como ele vai se comportar, onde ele vai colocar o recurso. Por isso que a política ela é intrínseca e a gente precisa de vontade política. A gente tem todas as ferramentas na mão hoje. A gente tem a ciência mostrando o caminho e até se assustando pelas previsões que foram feitas, que o que está acontecendo hoje era para acontecer daqui a alguns anos. Então, está muito acelerado. A ciência já está nos mostrando o caminho e eficiência energética, sair da dependência do petróleo e acabar com o desmatamento, são 3 caminhos que o Brasil precisa seguir, como também todos os outros países. Não adianta só o Brasil fazer e nenhum outro país fazer. Só que aí entra naquela de, então, eu não vou fazer. Porque você, Estados Unidos, por exemplo, já se desenvolveu, agora é minha vez. Eu não vou deixar de explorar, eu não vou deixar de furar poços de petróleo, porque eu também quero me desenvolver. E aí vem o gap e o desafio. Não, ninguém está falando para não se desenvolver economicamente, mas a gente está falando para se desenvolver economicamente dentro de uma nova lógica, olhando a forma de utilizar os recursos que estão ali em jogo, porque eles são finitos, eles vão acabar. E a gente já está passando por escassez de água, escassez hídrica, assim, em questões seríssimas. É só ver como a Amazônia está. É só ver agora também bandeira vermelha em São Paulo, com a escassez hídrica. Ah, mas é só uma escassez hídrica. A gente precisa de energia elétrica para produzir absolutamente tudo. Se a conta de luz está mais cara, tudo fica mais caro. Quem ganha um salário mínimo, como é que põe a comida na mesa? Então, o gap social vai aumentando. Eu costumo dizer que a mudança climática ela não cria nada novo. Ela só intensifica todas as crises já existentes, criadas por nós. Ela só intensifica aquilo que já é. Porque a gente está vivendo um modelo que ele não consegue subsistir por muito mais tempo. E a gente está nessa bifurcação. Ou a gente segue o modus operandi, e o precipício está logo ali. A gente já está vendo as consequências disso. Rio Grande do Sul, um outro exemplo também. Isso falando só Brasil. Os picos de calor, a gente já está no 6º pico de calor no ano. E esse ano vai ser o ano mais fresco do resto das nossas vidas. Isso é fato. E isso vai começar a virar cada vez mais. E o gap social vai aumentando cada vez mais por causa disso. E quando a gente se depara... O sofrimento humano vai aumentando, né? Vai aumentando. As pessoas... Que é isso, né? Esses dados, eles refletem sofrimento humano, né? Refletem. Nossa, muitos indígenas falam disso. Um ambiente doente é o reflexo de um ser humano doente. E isso vai sem se contar os outros seres, né? Todos os outros seres que também estão sofrendo por isso, que pagam essa conta caríssima. A gente está fazendo uma carnificina nos últimos 70 anos, nos últimos 70 anos, a gente perdeu 70% dos vertebrados do planeta. E as pessoas não conectam que se a abelha deixa de existir, a gente é o próximo da fila, porque também somos bichos dentro de uma cadeia. A gente consegue expressar a nossa criatividade numa outra escala, mas todos os seres têm a sua criatividade. Eu, particularmente, adoro ver uma areia montando a teia dela. Eu acho a coisa mais linda. Isso é muita criatividade. Isso é um poder de criação muito bonito, mas que não impacta o ecossistema como os homens impactam. E é importante trazer um pouco essa leitura do que é a mudança climática e o momento que a gente está vivendo, a importância da geopolítica nisso, ou como isso direciona a economia do país. E um parênteses, antes de eu entrar na justiça climática, o Brasil hoje, historicamente, ele carrega muito esse viés do país do meio ambiente, né? A Rio 92, o Rio +10, então momentos históricos aconteceram aqui. Mas hoje o nosso país, ele não sabe muito bem para onde vai, porque ou ele é um líder climático e ele investe na transição, ou ele é o gigante do petróleo. Para sair do 6º, querendo ser o 3º maior produtor de petróleo no mundo, não existe
a nossa conversa também trouxe muito isso. A dicotomia, o bem e o mal, ele tá sempre ali, mas tem situações que não cabe isso, é uma decisão. E a gente precisa definir o caminho da regeneração. E isso significa, sim, desenvolvimento econômico. Inclusive para as empresas, para todo mundo. Talvez mas num outro ritmo e numa outra lógica. Exato. E aí vem o óculos da justiça climática. Uma coisa que eu aprendi muito ao longo da trajetória desses quase 10 anos, de 2016, 17 para cá, quase 10, é isso mesmo. Estava aqui só refazendo a conta, que eu sou de humanas. Eu percebi que a justiça climática ela é uma ferramenta. A justiça climática é uma ferramenta que humaniza a maior crise do nosso século. Porque a minha vivência, a minha experiência de mundo, os desafios que eu passei ao longo da minha vida, me trazem uma interpretação do que é a justiça climática. E ela não está errada. Porque é a minha vivência naquilo que eu entendo por. Mas pessoas que vieram de outros territórios, de outros corpos, têm uma outra vivência, têm uma outra visão do que é justiça climática. E o que a gente acaba caindo no erro é de pessoas se apropriarem do que é justiça climática, irem para um território levando a justiça climática. E a gente está repetindo aquilo que já mostrou para a gente que não dá certo. Então, a justiça climática ela é uma ferramenta que humaniza. E como ferramenta, você abre uma caixa de ferramenta e você vai entendendo o que é melhor para aquele território. A gente generaliza muito as soluções para a crise climática. Mas quanto mais você dá isso para os territórios, mais você percebe que não existe generalizar. E eu acho que isso que você está trazendo é uma das bases da regeneração, que é a localização. Exatamente. A gente não faz regeneração se a gente não se enraiza no território, né? Não existe essa ideia generalista, universalista, ela é filha desse iluminismo, né? Exato. Ela é filha dessa visão de mundo que a gente herdou e que não nasceu no nosso território, inclusive. Se for falar da quantidade de povos e etnias indígenas que estavam aqui antes e que cada um vivia com a sua cosmovisão, com a sua forma de se relacionar com o território, se relacionando com essa inteligência local, natural, a gente vai ver um pluriverso, que é uma das bases do pensamento com o qual eu trabalho, que é essa ideia de que não existe um universo, né? Então, existem antagonismos para, inclusive, transformar a regeneração em realidade, né? A gente, por exemplo, parte do meu trabalho também é a gente ficar com um problema. Porque, por exemplo, esse problema que você trouxe é um problema que a gente precisa olhar para ele, tá? Como é que a gente vai fazer transição energética se a gente precisa de tudo isso de minério? Sim. Ou, por exemplo, como é que eu vou buscar justiça climática respeitando as soluções locais? Como é que eu não vou importar uma solução? E aí entra um bocado, voltando para a minha briga com o Daniel, interna, só não briguei de verdade porque a gente não se encontrou. Ele vira e mexe, vem para cá. Por quê? Porque, para mim, a minha história com a regeneração é uma história extremamente amorosa. Só que, no momento em que eu começo a trazer para o meu pensamento, para os meus estudos, teoria racial, quando eu começo a trazer interseccionalidade, quando eu começo a trazer essas questões ligadas à justiça social, isso questiona a regeneração diretamente. Sim, muito. Por isso que a gente precisa... Não é o entender o território para. É falar assim, olha, a justiça climática é essa ferramenta, existem esses elementos... Vocês vão saber manusear, mas eu vejo ela como uma amplificadora das vozes, uma construtora de pontes para que essas pessoas consigam ter acessos que, dentro da narrativa da justiça climática, elas conseguem perfurar mais as bolhas. E isso é o que eu tenho percebido, e a gente está vendo. São muitos movimentos surgindo, são muitas pessoas acessando espaços, até nos corredores da conferência da ONU, que é muito elitista, que é muito da branquitude e que... muito do Global Norte, e a gente tem visto agora mais pessoas ocupando os corredores, ainda não as cadeiras de tomada de decisão. Mas é um processo, é aquilo que você falou, né? A mudança ela é um processo. E hoje elas ocupam, mas eu tenho percebido que a justiça climática ela é esse fio condutor para isso, por isso ela é uma ferramenta. E dentro dessa ferramenta são elementos que a gente tem que trazer, porque senão fica muito etéreo também. O que é? Nessa ferramenta, você garante equiparidade de gênero? Você garante acesso à educação? Você garante transparência? Você garante pessoas
tendo, ou se não a tomada de decisão, mas como parte para influenciar a tomada de decisão, é como se você pegasse uma cumbuca e jogasse esses elementos que a própria Mary Robinson, ela foi uma das precursoras nos princípios de justiça climática. E ela traz muito claro esses elementos. E eu entendo que não é um ou outro, é um e outro. Então, quanto mais você traz todos esses elementos para essa cumbuca, para fazer um projeto, para desenhar uma política, mais alinhado a elementos da justiça climática ela está. E aí, é muito engraçado a gente começar com desconforto, porque eu sempre trago nas minhas aulas que, se você está construindo um projeto, uma ideia, eu sempre faço a pergunta, você está confortável com isso que você está fazendo? Quando as pessoas vêm para mim e falam, eu falo, ótimo, amassa, joga fora e começa de novo. Aí eles olham para mim, tipo, por quê? Eu falei, bom, se você não tá completamente confortável com isso, eu garanto que a gente não vai ter nenhum resultado diferente. Porque você não tá criando um espaço de falar, ué, será que aqui, nossa, isso aqui me incomodou a colar? Não, e as pessoas gostam do espaço do conforto para criar novas soluções, mas isso para mim é insanidade. É óbvio que a gente não vai ter resultado diferente. Eu acho que às vezes elas nem sabem que é tão automático você buscar esse lugar do conforto e você não ter outras cosmovisões, essa questão, que você só consegue construir as coisas através da lente que você tá, né? Sim, natural. Então, é isso, assim, né? Tem um autor, não me lembro o nome dele agora, mas a gente já se referiu, a gente se refere a ele no Regenerar, se não me engano, mas que ele diz isso, assim, que é como se a sociedade estivesse num transe coletivo, usando uma lente que não consegue enxergar, né? Que esse lugar de destruição, de autodestruição que a gente está vivendo, né? E aí eu queria até entender um pouco melhor, Lu, quando você estava trazendo agora, vocês duas estão trazendo esse lugar do desconforto, essa sua briga com o Daniel. Quando você disse que você começa a questionar a própria regeneração em si, é muito nesse lugar, é isso que eu estou tentando entender, de que regeneração é essa, para quem que é essa regeneração. Eu fiquei pensando até, por exemplo, eu vou regenerar um território. Às vezes eu fico pensando assim, a pessoa bota pinos, sabe? Então, sabe? Boa. Então, eu estou tentando fazer analogias. As analogias funcionam bem para mim, assim. Eu queria que você desse, talvez, Então, como que eu brigo? É só eu brigando comigo mesma, né? Porque o Daniel tá lá na casa dele muito bem. Mas a minha briga, ela começa primeiro com o incômodo. Eu digo assim, que o corpo, ele é o melhor sinalizador. Se você tiver minimamente desanestesiado, porque tem uma questão, né? A gente também está com o corpo muito anestesiado. Acho a gente que é um bando maioria, de cabeção desse tamanho num corpinho que nem sente. Mas se você está minimamente desanestesiado, seu corpo, ele é aquilo que você falou, né? Quando você viu minha fala, não chegou na cabeça, mas o corpo ali, ele dá uma sinalizada pra gente quando entra no desconforto, né? E aí, a minha questão era, eu entrava eu participo de alguns grupos globais de regeneração, de estudo, de discussão, e nesses grupos, majoritariamente, homens brancos. E aí você começa a fazer umas conexões, assim, né? Você fala, o que está acontecendo nessa sala? Por que a gente não está falando sobre a questão social? Por que a gente sempre está falando sobre os ecossistemas? A natureza como mãe mentora, ok, a natureza também produziu a gente dentro desse ecossistema. Como é que a gente está se relacionando? Então, vieram muitas questões que foram me levando para questionamentos ligados ao meu próprio corpo, a cor da minha pele, ao território onde eu nasci. Por que eu não conseguia ver pessoas iguais a mim discutindo regeneração? O que separava esses universos, né? E aí, porque eram sempre pessoas privilegiadas querendo proteger ecossistemas. E aí eu fui estudar para tentar entender o que era isso, né? E aí, nesse meu processo, nessa minha jornada, eu prioritariamente consegui ver a minha própria lente me desenvolver em repertório nesse lugar, especialmente com autores negros, né? E aí, lendo autores negros, lendo sobre descolonização, sobre pensamento decolonial, sobre interseccionalidade, isso foi abrindo muitas caixas dentro de mim que eu dizia assim, isso aqui está oculto no trabalho do Daniel. Ele não é que ele nega, mas ele não fala. Sim.
né? E tem uma... Depois, quando você vê, você não consegue desver, né? E aí eu fui olhar para o livro dele de novo, e aí na introdução do livro dele, ele fala que aquele livro não é um livro político, é um livro blá, 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 blá. E eu falei assim, ele está dizendo que o livro dele é neutro. Acabou com o livro dele para mim. Eu falei assim, vou pegar o que tem de melhor, que eu fiquei da regeneração. Exato, abriu a porta, né? E vou fazer um trabalho que me leve em outras direções. E aí foi um trabalho meu de construir um território da regeneração feita no Sul Global, a partir do meu pensamento, dos meus projetos. E é aí que nasce o Futurismo Ecológico Ancestral, que é um projeto em que eu vou falar sobre ecologia, ancestralidade e futurismo. Tem muito de regeneração dentro. Só que eu olho a regeneração a partir de autores indígenas, a partir de autores negros, a partir desse campo que eu chamo de um conhecimento afro-indígena. Então, ali é quando eu me separo desse pensamento, né? Honrando ele, obviamente, porque ele me deu pessoas incríveis, né? Você estava falando antes da gente entrar do Charles Eisenstein. Entrevistei Charles, entrevistei Helena Norberg, entrevistei Bayo Akomolaf, com quem eu tenho uma relação até hoje. Então, eu pude ter a chance, entrevistei o cara do livro do IC, What If? Rob Hopkins. Então, assim, eu entrevistei várias pessoas que foram quem criaram as bases desse pensamento, sabe, de alguma maneira. Então, eu honro muito essas relações. Por outro lado, eu entendi que o meu caminho, ele divergia em algum aspecto. E aí eu começo a falar a partir de um lugar da ecologia decolonial, né? Então, o meu pensamento, por mais que eu, né, diga que eu sou essa pessoa que cria distúrbios no sistema, o pensamento que sustenta isso é da ecologia decolonial. E aí, dentro desse lugar, né, é importante, só para concluir a minha fala, que essa regeneração, ela é herdeira do ambientalismo, que, por sua vez, é herdeiro de uma visão que ainda hierarquiza ecossistemas, que ainda hierarquiza corpos, que ainda olha para o meio ambiente como descolado das questões sociais, que não faz uma relação direta entre racismo e crise climática. Então, agora... E aí é muito interessante a gente falar sobre o Brasil nesse cenário, porque a gente tem uma herança que ela é socioambiental, né? Porque a gente teve aí nomes como Ailton, como Chico Mendes, então a gente vem... A gente tem esse reconhecimento mundial. A gente vem com uma herança que ela já é melhor posicionada do que essa herança do norte global ambientalista. Então, eu acho que a gente já se coloca num outro lugar por conta disso, sabe? Num lugar de herança intelectual mesmo. Então, eu acho que eu tento honrar esse nosso território, essa herança também dessas pessoas, construindo uma regeneração à brasileira, né? Que é um pouco... É legal você trazer isso, porque, por exemplo, dentro do Regenerar, o que inspirou muito a gente foi o Frederic Laloux, que é um autor do livro chamado Reinventando Organizações, etc. E ele criou um programa chamado The Week, eu já expliquei isso aqui no primeiro episódio, e eu lembro que... Não sei se a palavra que me incomodou, mas algo que eu falei assim, não é só pegar isso e traduzir, porque isso é completamente norte-centrado, não tinha uma referência do sul global, não tinha... E eu não vou nem botar no lugar de culpa dele, eu acho que é a única cosmovisão que ele tem, é isso, é um francês que mora nos Estados Unidos, é a cosmovisão que ele tem. E ele também abriu portas e eu acho que cabe a gente aqui também fazer esse trabalho que você está fazendo, né? De buscar perspectivas decoloniais diferentes. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, exato. Ele fez o dele. Então, eu acho que nem que ele quisesse, ele conseguiria, porque ele nem tem esse espaço, o lugar dele é... visão disso. E aí hoje, assim, espero que algum dia alguém que está ouvindo possa assistir uma aula. A base teórica das minhas aulas, elas são basicamente afro-indígenas. E tentando trazer o máximo para esse lugar da América Latina, né? Hoje eu ocupo uma posição que eu sou diretora de futuras gerações da Associação Latina de Futuros. Então, nesse campo, eu tenho um espaço para estudar junto com outros futuristas a partir dessas bases que são nossas, né? Então, eu acho que nesse espaço, assim, de como é que a gente se localiza... É isso, a regeneração ela é uma prática para mim mesma. Né? Então, colocar isso nesse lugar é muito importante. Sim. E quando você fala de futuro, você fala muito sobre futuros possíveis, né?
E aí você falou do Rob Hopkins, que fala, né, dentro do Arif, você traz essa fala no Regenerar que me marca muito, que é que em estudos que ele fez em dinâmicas, né, ele perguntava para as pessoas como que eles enxergavam um futuro onde a natureza está, né, abundante, vicejante, e que as pessoas não conseguiam imaginar a humanidade, né? Não conseguiam imaginar que tinha ser humano num futuro. E essa fala me marcou muito quando você trouxe no Regenerar, e também e é isso que eu queria fazer essa provocação aqui também. Eu lembro que teve o livro que eu mais me marcou tecnicamente. Eu parei de ler livro técnico, porque eu estava cansado também, sabe? Pô, até minha literatura é meu trabalho. Mas aí teve um livro que me provocou que se chama O Ministério para o Futuro, The Ministry for the Future, do Kim Stanley. Ele estava lá em Nova York agora, inclusive, e eu fiquei louco que eu não consegui ir no evento dele, que era tanto evento que eu não consegui pegar uma agenda dele. Mas ele é um cara que eu queria muito, assim, sabe, tirar uma foto, porque eu acho que ele é um grande autor, porque ele mistura o romance e ele mistura o futuro não necessariamente sempre com um futuro distópico. Às vezes ele traz soluções, e o livro dele é muito poderoso nesse aspecto. Então, trazendo um spoiler para quem for ler o livro só do primeiro capítulo, ele é um livro que começa em 2030 com uma crise de uma heatwave, assim, uma onda de calor que só na Índia mata mais de 2 milhões de pessoas. E é muito louco falar isso, porque eu acho que a gente não está longe desse momento, tá? Talvez ele, infelizmente, possa acontecer antes de 2030, no meu lugar de pensamento, né? Eu sou bem, não sei se realista ou pessimista, muitas vezes. Eu fico numa montanha-russa. Às vezes eu sou otimista, às vezes pessimista. Eu me sinto muito assim. E, ao mesmo tempo, por exemplo, uma autora que a gente se referencia muito... e, enfim, aí o livro se desenrola o que aconteceria com a humanidade se isso acontecesse, tá? E, ao mesmo tempo, tem uma autora que a gente se referencia, que é a autora da Kate Howarth, que é a autora da Teoria Donut. E ela traz essa frase, que é uma frase que eu uso na apresentação do Regenerar, que eu uso no teaser, que é: qualquer ente dentro de um ecossistema que ele só busca crescer, crescer e crescer, sem respeitar os limites do seu próprio ecossistema, ele é analogamente um câncer. Meio lógico até isso, né? Se você parar para pensar, isso é lógico, né? Se a gente está consumindo 1,8 planeta Terra, né? 1,7 é hoje no mundo, né? Brasil 1,8, Estados Unidos, vai acabar. Não tem, é simples, né? É matemático até, né? Ao mesmo tempo, é louco que a gente não muda o nosso comportamento. E aí, a senhorita Lua, que está ao meu lado, no vídeo dela do Regenerar, também faz a provocação, que é o momento onde 95% das pessoas choram nesse momento. E eu achei muito bonito que você falou no evento de lançamento, que essa é uma fala que veio, né? Não foi uma fala sua, mas foi uma fala que foi através de você. Onde você traz que o ser humano, ele faz parte desse ecossistema. A gente não é um câncer para o planeta, né? O ecossistema não produz nada para o seu desequilíbrio. E eu confesso que eu nem sei como lidar com essa informação, porque ela faz sentido para mim, mas ela faz sentido no meu corpo, faz sentido dentro, mas na razão eu acho que a gente é um câncer. E às vezes eu sou meio Thanos, assim, sabe? Eu quero estralar o dedo e desaparecer metade da população, sabe? Assim, eu tenho uma real empatia por essas distopias que, sabe? Eu lembro que eu criança li um livro chamado Rainbow Six, que ninguém deve conhecer, mas é um livro do Tom Clancy, que é um autor de livros, assim, de suspense, e é um livro sobre, um terrorista. Rainbow Six seria a maior força de elite global, assim, tipo SEALs, assim, sabe? Só que uma força internacional, e eles, que ninguém conhece, é secreta, e que eles são acionados para lidar com um grupo terrorista que está justamente criando um vírus, e assim, são humanistas, em tese, criando um vírus para acabar com, sei lá, 70% da população para salvar o planeta. E já viram impressionantemente quanta ficção científica a gente tem nesse aspecto? Quantas ficções já foram criadas de catástrofes que o foco delas é exterminar parte da população, né? Tem um livro também aquele livro super famoso, Anjos e Demônios, que, se eu não me engano, é esse, o Anjos e Demônios, que não é, mas é um dos livros dele, do autor. Como que é o nome do autor do Anjos e Demônios? Que é o mesmo autor do
do Da Vinci lá. alguma coisa. Dan Brown. Dan Brown, né? Acho que é Dan Brown. É. E ele tem um livro que eu não lembro exatamente qual que é. Faz, sei lá, 15 anos que eu li esse livro. Que é a mesma coisa. Tem um cara, um cientista que cria um vírus que torna 70% da população infértil para diminuir o ritmo de crescimento da humanidade. Tem muita distopia assim, né? Pode falar. Uma coisa que você traz nisso para salvar o planeta. E é o contrário, na verdade. Assim, o planeta está muito bem obrigado sem a gente. Então, ele se regenera muito rápido. A pandemia mostrou isso, assim, todo mundo dentro de casa. Ainda mais quando você pensa num tempo macro, né? Ela tem um poder de regenerar, sabe, de voltar, assim, que é muito forte quando a gente não está interferindo. Então, é muito mais sobre a nossa existência na Terra do que o planeta em si. A Gaia tem fases. A gente já teve dinossauros na Terra. Então, assim, existem ciclos. E os negacionistas usam muito essa vertente, né? É cíclico, isso aqui era para estar acontecendo. Para negar o papel do ser humano, Exato, né? Não. Isso, sim, mas assim, daqui muitos e muitos anos, não agora. A gente acelerou todo um processo. E não é o salvar o planeta, mas sim a nossa existência humana na Terra. Porque uma vez a gente deixando de existir, daqui a pouco a água está limpa, daqui a pouco o solo também consegue respirar e se regenerar. A natureza, ela tem essa sabedoria, sabe? Então, é num lugar essa conexão, quando você traz a questão do futuro, e isso amarra muito com o ponto da mineração que você trouxe também, de que, olha, a gente ainda assim está naquela forma de imaginar o futuro baseado na exploração muito, muito sem limites de recursos da Terra. Que outros tipos de energia? A gente tem muita tecnologia ainda a ser criada, sabe? Muita coisa ainda, muito campo que não foi explorado, e a gente está num processo E para não maquiar, como muitos falam da mineração sustentável, falando 80% do PIB do Pará, por exemplo, mineração, não vou deixar de fazer. Como é que eu diminuo a cadeia? Mas o imaginar o futuro dentro desses cenários que são reais, ele é fundamental. E eu percebo que as pessoas, elas não conseguem imaginar. A vida bate tanto, sabe? É tudo tão ali, vender o almoço para comprar janta, que eu percebo que existe ali não tem uma fertilidade nesse campo da imaginação. E sobra para poucos imaginarem. E quem são esses poucos que imaginam? Principalmente uma imaginação positiva, né? Você só imagina desastres, né? Eu brinco que eu sou uma esperançosa propositiva. Assim, óbvio que eu tenho dias e dias, mas eu escolho acreditar todo dia que a gente vai sim construir uma nova forma de viver em sociedade. Assim, é uma escolha diária e eu sou propositiva nisso. Não adianta só acreditar e não sair do sofá. Claro. E entender o papel de cada um dentro dessa nova construção. Um dia um amigo meu, ele me provocou pedindo assim, escreve futuro no Google e veja o que aparece. Porque o imaginário coletivo está muito no Google. Eu coloquei futuro e coloquei imagem. Gente, surreal. Tudo metálico. Um homem sozinho no horizonte, olhando assim. Um negócio de cidade super metálica verde, sem um passarinho voando e um humano andando naquele lugar. O episódio passado, gente. Nada de comunidade, sabe? Eu posso falo, fazer gente, uma entrada nessa tua fala? Como a gente está... Como a gente está colonizado. Porque as visões de futuro do mundo, elas não estão no Google. Não, mas é do coletivo que busca, entende o futuro. Mas quem é que busca essa pergunta? E quem é que usa a internet? Exato. Quem que coloca? Exato. Verdade. Exato, mas as pessoas, elas acabam acreditando que é aquilo. Sim. E acabam enviesando. E aí também tem uma pergunta, quem são as pessoas? Quando a gente fala sobre as pessoas, sabe? Eu faço um exercício, assim, a minha dupla, eu lidero uma pesquisa na Suíça sobre o estado do conhecimento da regeneração. E a minha dupla de liderança é uma indiana. E eu tenho vários indianos pesquisadores, são 12 pesquisadores que estão trabalhando nesse projeto. Eu estava brincando que eu amo os indianos, quero deixar isso aqui registrado. E aí a gente está olhando para a regeneração como uma forma de existência e não como frameworks e práticas, para tentar dizer que não adianta você comprar um framework e você vai se tornar regenerativo. Exato. Você fazer um produto e agora você é uma empresa regenerativa. Não existe isso.
A regeneração ela é uma forma de incorporar a vida. É outra coisa totalmente diferente. Sim. E aí, dentro do relatório, a gente está fazendo ele centrado em comunidades do mundo todo. Quando a gente olha para essas práticas regenerativas incorporadas em comunidades, a gente entende por que esse mundo ocidentalizado, dentro dessa visão, não consegue praticar regeneração. Porque você começa a entender que essas pessoas que não estão no Google, que não estão procurando, não estão alimentando o ChatGPT, elas também estão fazendo a realidade. Elas também estão sonhando o futuro, sabe? As comunidades impactadas pela hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, elas também estão sonhando o futuro. Ocupação 9 de julho aqui em São Paulo, todo mundo está sonhando o futuro. E a gente pode estar... As respostas que a gente está precisando, e para mim isso é justiça climática também, as respostas que a gente está precisando nesse momento, talvez venha desses lugares. E é por isso que a gente precisa ouvir essas vozes. Né? Não adianta a gente fazer rodadas de inovação com as mesmas pessoas. Que inovação vai sair daqueles lugares? As mesmas pessoas brancas, seus 30 anos, que trabalham nas grandes empresas ou nas startups. Eu faço uma pergunta, assim, né? Às vezes brincando em sala de aula. Quantas startups vocês acham que salvaram as pessoas no Rio Grande do Sul com a enchente? E é um dos estados mais reconhecidos como ecossistema de inovação. Quem foi que... Foram as pessoas. Foram as próprias pessoas das comunidades no barquinho. Você está entendendo? Então, assim, eu até lembrei... Eu lembrei do Elon Musk, que com aqueles meninos ficaram presos na caverna, que quis criar uma cápsula de... Lembra? E aí os mergulhadores foram lá e salvaram as crianças, assim. Acho que é um pouco disso, assim. Exatamente. É essa correlação. A minha dupla, a Nisha, né? Ela fala assim, que se você nasceu no norte global, aconteceu uma catástrofe, um helicóptero vem e te salva. Se você nasceu no sul global, numa periferia, aconteceu uma catástrofe, são teus vizinhos que vão te ajudar, entendeu? Então, assim, ou a gente pratica a nossa sabedoria comunitária, ou não haverá transformação na minha visão, sabe? E eu vejo que isso parece óbvio, mas quanto mais você vai entrando no centro urbano e as pessoas não sabem o nome do vizinho e acaba sendo cada vez mais individualista, isso parece loucura. Isso parece uma coisa assim, como assim? Como eu faço isso? E a gente acaba entrando numa desconexão muito grande que quando a crise vem, as pessoas acabam até demorando para entender como se ajudar ali. Uma coisa é você já viver nessa comunidade. E a gente vem disso, né? A gente vem... A criança, ela cresceu... Era assim... A criança não era filha daquela mãe. Era filha daquela comunidade. E isso foi se perdendo muito com o tempo. E essa individualidade, ela respinga em absolutamente todos os níveis. E as pessoas... Eu lembro, é uma história... É engraçada, mas não é engraçada. Era... Tragicômico. É um tragicômico, assim. Na época... Não era da Covid, foi antes, assim, uma passagem que eu tive para São Paulo, e aí era a crise do caminhoneiro. E aí eu lembro, assim, não tinha mais produto no mercado, basicamente. E aí morava na época com mais 3 amigos e precisava comprar um pacote de papel higiênico. Aí fui no mercado. Já não tinha quase nada. Tinham, sei lá, uns 6 pacotes. Eu fui lá, chegando perto, uma mulher viu que eu estava indo para o mesmo lugar, ela correu na minha frente, ela pegou 6 pacotes e colocou no carrinho. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, senhora, desculpa se for uma pergunta, né, meio intrometida, mas quantas pessoas moram na sua casa? Aí ela, 4 pessoas. Eu falei, você precisa dos 6 pacotes de papel higiênico? Ela, Eu falei, você me deixou sem nenhum. E assim, não tem mais outro lugar para eu ir. Posso pegar um pacote? Ela me xingou de tudo que vocês imaginarem e saiu andando e eu fiquei sem pacote. Então, assim, esse nível da desconexão, da isso aí mora até individualidade... assim, de novo, né? Eu sempre gosto de trazer essa provocação, que isso mora na essência do problema, que é a nossa desconexão com o humano, que é a nossa não cura dos nossos traumas. Essa mulher deve ser super traumatizada, sabe? Uma pessoa para tratar outro ser humano assim. Então, eu acho que muito mora nessa essência do trauma, da nossa desconexão com o que é importante, com as relações, sabe? Por isso que eu acho muito bonito, inclusive... esses novos livros ou literaturas
estarem explorando espiritualidade dentro dos Total. negócios e a importância disso, né? Tem um livro que eu comentei até no podcast com a Natália Manso, que eu acabei de ler, então ele está muito vivo em mim, que é o livro do Raj Sisodia, o novo dele, mais um indiano incrível aí, né? Que é O Despertar. Recomendo muito que vocês leiam. Acho que assim, vocês vão amar esse livro, eu tenho certeza. É um novo livro, acabou de ser lançado no Brasil. E eu queria fazer uma pergunta bem... Cabeludo. possivelmente polêmica, não sei. Eu tô tentando até... Olha, é melhor tu evitar. Exato, eu tô tentando até entender como eu faço essa pergunta. Depois mas... tu aguenta. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Qualquer coisa eu corto aqui. Mas a pergunta é o seguinte: como que a gente consegue trazer essas perspectivas decoloniais, essas pessoas que não estão, né, que têm outras cosmovisões, para dentro do processo de debate, para dentro do processo de criação, do que é esse futuro? Como que a gente traz essa pessoa para o mainstream, vamos dizer assim, sem que essa pessoa vire o mainstream? Porque... Ou toquem, né? Porque uma sensação que eu já tive com algumas dessas pessoas, que eu tive, que eu tenho, que eu acompanho há alguns anos, eu quase que as vi perdendo o que tinha de mais decolonial, porque uma pessoa, vou falar, por exemplo, no seu caso, que não é esse, mas, por exemplo, como que você consegue continuar sendo assim, estando em São Paulo capital, estando presente nesses territórios áridos? Você entende o que eu tô querendo falar? Porque eu já percebi em momentos essas pessoas, na verdade, só... Não sei explicar, mas talvez só mantendo ou provocando muito pouco o sistema e usufruindo de um holofote que vem pela sua diversidade, mas sem realmente, muitas vezes, trazer propositivamente, que é o que você estava falando, mudanças ou desconfortos profundos, como eu sinto com você. Vou trazer... Dependendo da sua resposta, eu corto ou não essa minha pergunta. Não, agora tu vai cortar, agora tu vai manter. Tô brincando, gente. Tem muitas camadas essa pergunta, tá? Eu poderia puxar assim uma setinha para cada palavra que tu trouxe e a gente analisar cada pedaço. Primeiro tem uma coisa, que é... O que eu sinto? Deixa eu ver o que eu sinto de primeiro. Eu sinto que se a gente traz uma pessoa racializada, oferece espaço, reconhecimento, dinheiro... O sistema não está fazendo mais do que a obrigação dele, tá? A gente está fazendo reparação. E isso, por si só, já é muita coisa no mundo que a gente vive. Primeira coisa. Independente do comportamento que essa pessoa vai ter. A gente tem uma obrigação, enquanto sociedade, de fazer justiça social. E justiça social significa fazer o dinheiro fluir na direção de quem menos tem acesso a ele. Então, essa é a primeira coisa que eu sinto, assim... uma pessoa negra ocupou um cargo de diretora, está recebendo aquele dinheiro. Não preciso nem saber o que ela faz. A gente está fazendo reparação histórica para mim, sabe? Então, acho que essa é a primeira coisa. As pessoas negras que... E aí tem isso é justiça para mim, sabe, Vitor? Tem um lugar que é o lugar de como eu intelectualizo e tem o lugar da prática. Então, para mim, na prática... Criar espaços diversos é a nossa obrigação enquanto sociedade. Estamos fazendo reparação com isso. Nem reparação, nós estamos fazendo justiça, porque reparação seria devolver o dinheiro para essas pessoas por todo o tempo de trabalho no processo de escravidão, seria a gente criar condições, cotas, tentam fazer esse processo de reequilíbrio. Então, assim, acho que tem essa primeira camada, tá? Aí a gente tem uma segunda camada, que é como essas pessoas entram no sistema... E elas aderem a ele. E eu estou tentando falar isso desde o início, eu me esqueço, agora apareceu o momento. Que é... O sistema tem mecanismos de defesa. Sim. Então, personalizar a aderência, ela é um erro em muitas dimensões. Assim. Por quê? Porque o sistema é isso que ele quer. Quando a gente cria um departamento que chama diversidade e inclusão, eu quero incluir aquela pessoa dentro do meu sistema. O meu sistema ele quer continuar sendo exatamente igual.
Eu trago aquela pessoa e ela vai precisar se moldar para caber. Inclusive as pessoas, e aí as pessoas negras racializadas que estiverem me ouvindo, eu tenho certeza que já passaram por essa experiência, é um processo extremamente violento com elas. Né? Eu já ocupei uma cadeira de diretoria dentro de uma organização norte-americana e foi uma experiência, em muitos aspectos, muito difícil, porque é uma organização que se construiu em cima das ideias de transformação e filantropia da branquitude. Então, assim, você entra naquele espaço, tem inúmeras coisas que você pode aprender, mas tem inúmeros processos que eles não condizem com a nossa visão de mundo, muitas vezes, sabe? Do meu território, da minha realidade, de onde eu venho. Então, eu entendo que esse lugar da aderência é um desejo do sistema, porque ele quer continuar exatamente como ele é. E aí, a gente precisa ter muita consciência, a gente precisa ter um lugar muito assentado dentro da gente para a gente entender, não é esse mundo que eu quero, sabe? E aí entram muitas complexidades, Vitor, do tipo traumas, por exemplo. Essa questão, eu nunca tive isso na minha vida. Agora que eu tenho a chance de ter, por que eu não vou ter? Então, Total. a gente entra num lugar que é muito ligado às opressões, sabe? Eu nunca tive poder, agora eu tenho poder. Então, tem muitas questões de ordem subjetiva. E aí eu acho que também pessoalizar uma jornada do herói para essas pessoas, de que elas têm que salvar as outras e por isso elas têm que manter a sua... É muito injusto. É muito injusto também. Então, o que eu acho é... Cada um tem sua jornada. E a gente vinha falando isso no carro. A gente não tem que tentar se construir enquanto heróis de ninguém e nem esperar que ninguém venha nos salvar. Sim. A gente tem que fazer justiça, a gente tem que ser, em muitos aspectos, pragmático, como ela trouxe, tem a ciência, o que a ciência está dizendo, o que precisa ser feito. O que os dados sociais falam de exclusão, falta de equidade, racismo, etc. O que a gente faz para corrigir isso? Então, esse é o nosso dever enquanto sociedade, independente de o planeta estar acabando ou não. Eu acho, assim, que tem um lugar, que é um lugar das nossas... que é um lugar ético, né? E aí a gente vai ter culturas enxergando a ética de maneira diferente, mas precisam caber essas éticas, a gente precisa resgatar uma visão ética da vida, colocar a vida no centro, a vida dos humanos, dos não humanos. Então, é um lugar que, voltando para a tua pergunta, que ele é um lugar de responsabilidade de todos. Ele não é de responsabilidade da pessoa negra, que eu tirei ela da periferia e agora eu vou esperar que ela me salve de volta. Não, eu não entraria por essa porta. E eu concordo obrigado. que é uma responsabilidade de todos, mas ainda assim existe aquela balança da responsabilidade comum, porém diferenciada. Isso. É uma responsabilidade de todos, mas ela é diferenciada. Então, se eu tenho um teto confortável em cima da minha cabeça, uma geladeira cheia de comida, um chuveiro quente, um lugar seguro para dormir... A minha responsabilidade nessa equação, ela é diferenciada, ela é maior do que quem não tem esses recursos, que obviamente faz com que a vida seja muito mais desafiadora. Então é importante trazer essa balança para que as pessoas não se coloquem também nessa mesma posição de achar que todo mundo tem a mesma linha de corrida. Total. Sabe? Para fazer isso acontecer. E tem uma frase que eu gosto muito que fala, né? Que quando um dos maiores erros da sociedade é achar que é o outro quem vai salvar o mundo. Bem entre aspas o mundo, mas é sempre terceirizar a responsabilidade. E dentro dessa crise que a gente está vivendo, é muito fácil essa terceirização, porque assusta. E aí, de duas uma, ou você acha que você não vai conseguir mudar, porque você acha que é muito insignificante dentro do quebra-cabeça, o que sim, somos um por um, sozinho, não muda nada, mas um e outro, Total. a gente vai conseguindo mudar. E eu vejo que uma outra ferramenta importante para fazer com que a diversidade acesse os poderes de tomada de decisão, essas cadeiras, é muito pela educação, sabe? A Alaclima, ela faz muito isso no sentido de traduzir um sistema que é muito fechado para muita gente, primeiro porque é inglês, segundo porque tem um dialeto próprio, e a gente está falando de um espaço de tomada de decisão de governo para negociações de clima que acaba cascateando e influencia todo o sistema a nível mais doméstico.
E eu costumo muito dizer que todo mundo pergunta para mim, Flávia, você acha que a gente vai mudar? Você acha que isso vai realmente virar? Eu falo, gente, quando as fotos oficiais dos eventos de uma ONU, de uma conferência, ou daquela mesa onde o PIB está concentrado do mundo, sabe? Ou do Brasil, em que as tomadas de decisões estão feitas. Quando essa foto for diversa, a partir dali as coisas começam a mudar. Então, a gente está tendo que resolver, entender situações e problemas que já estão chegando e que a gente tem um repertório, mas não sabe exatamente para onde ir. O exemplo da mineração que você trouxe, da bateria, etc., que a gente acha que é uma saída, mas não é bem assim. Ao mesmo tempo que a gente está pensando nesse futuro, a gente também está 2 passos atrás, que é ainda fazendo as pontes para que essa diversidade chegue nesses espaços. E eu percebo, como La Clima, que uma das nossas... A La Clima é essa instituição que eu fundei, que a gente trabalha com o direito da mudança climática. E principalmente, o direito ele é ramificado, né? Ele está no governo, ele está na empresa, ele está no desenho de uma política pública. Todo mundo que fez direito está meio que espalhado por aí, de alguma forma. E como é que essa tradução desse direito regenerativo, desse direito que traz esses elementos, como é que a gente, por meio dessa tradução e da capacitação de muitas pessoas que estão entrando na rede, isso pode ser uma ponte para que essa pessoa tenha um repertório a mais para conseguir estar nesses espaços e se sentir mais confiante em entender o dialeto, mas não se tornar esse dialeto, mas mostrar a verdade daquela visão de mundo, mas sabendo comunicar para quem está com o ouvido muito fechado, para outros tipos de dialetos que existem. E eu vejo que quanto mais a gente vai traduzindo esse universo, mais as pessoas elas vão tendo medo sempre vai ter, mas vai tendo assim uma confiança de conseguir falar ali, sabe, um pouco de igual para igual, mas esse igual para igual muito entre aspas, dentro do que é posto naquela sala. Porque, na verdade, vai ser o oposto, para a gente conseguir mudar. É o igual da minha visão de território que está fora da sala, e tinha que ser um movimento dessas pessoas saírem dessa sala e ir para lá. Mas a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Então, o caminho é como fazer essas pessoas entrarem nessas salas. E a tradução desse ecossistema também eu percebo que é um elemento que é muito importante para que essas fotos comecem a ficar diversas. Enquanto essa diversidade não estiver nas fotografias oficiais, não está mudando. Pouca coisa muda, Exato. Né? E eu sinto assim que tem uma coisa que é até difícil de falar, de tão complexa, para mim, né? É difícil, é complexa de digerir, assim, no sentido de... A regeneração, ou a cura, né? Eu odeio essa palavra, porque a cura parece um acontecimento, né? Não, mas esse processo da gente se melhorar, né? Ele acontece ao mesmo tempo, enquanto a gente se relaciona entre a gente, melhor humanos, a gente vai se relacionar melhor com o planeta. Então, conforme a gente trouxer diversidade para essas salas, para essas cadeiras de decisão, naturalmente a nossa relação com o planeta vai mudar. Eu não vejo, e aí com experiência em diversos projetos, eu trabalho com empresas, trabalho com organizações do terceiro setor, trabalho com pesquisa, os processos eles mudam quando as pessoas diferentes ocupam o processo, sabe? Então, assim, a gente precisa ter pessoas diversas numa sala para que aquele processo, de fato, seja inovador. Se a gente tiver, como eu falei, as mesmas caras, os mesmos vieses, né? Todos nós temos vieses. Então, quanto mais diversidade de vieses, mais a gente consegue construir respostas complexas mesmo, sabe? Com diversas visões diferentes. E eu queria... Pode falar, Flá. Não, um complemento disso, e que acho que amarra muito o que a gente está falando, eu acho que é muito legal estar vivo nesse momento do planeta Terra, em que parece que tudo está se perdendo porque a gente está no olho do furacão. Mas o Domênico de Masi, nosso criativo, ele traz... A gente também estava falando disso, a gente já veio preparando o repertório. Ele traz, numa passagem do livro, que quando 3 pilares da sociedade ruem simultaneamente, a gente está falando de um salto de era.
E a gente já teve iluminismo, feudalismo, revolução industrial, enfim, por aí vai. A gente já teve momentos e a gente está saindo aqui a um capitalismo que está se mostrando que não está muito sustentável e a gente não vai conseguir segurar por muito mais tempo. Então a gente está nesse momento de salto e é o olho do furacão, a gente está no meio daquela fumaça. É difícil o olhar de cima, entender o que está acontecendo. Mas quando o pilar político, energético e do trabalho ruem simultaneamente, a gente está falando desse salto. Então, é esse momento de salto de era que a gente está vivendo, com a complexidade da cereja do bolo da mudança climática, que intensifica todas as crises criadas pelo homem, que é a consequência do homem em si, na sua desconexão, corpo, mente, território, natureza, e a gente está só recebendo a conta daquilo que está sendo construído. Mas isso não significa o fim da humanidade, significa o fim de um ciclo que está pedindo está mostrando que precisa morrer para um novo emergir. E esse novo, eu acredito muito que vem dessas outras visões, dos territórios, dessa visão de comunidade que é diferente, e isso vai começar a ganhar cada vez mais espaço. Podia ser uma forma mais simples, né, natural de ser? Podia, mas é difícil o desapego disso. Então, a gente está nesse momento do desapego e esse novo emergindo. O Yuval Harari, num dos livros dele, que é o Homo Deus, ele faz essa provocação assim que talvez é como se até esse momento na humanidade nós éramos adolescentes, assim, sabe? O adolescente ele é mais imprudente, bebe mais do que deveria, não cuida do próprio corpo, sabe? Que a gente não se cuida e que a gente talvez esteja entrando nessa nova era como se fosse uma fase adulta, mais consciente, entendendo? Ele diz assim, a nível, se você for olhar quase que num ponto de vista antroposófico, assim, da humanidade, sabe? Como se a gente estivesse passando por um setênio mais maduro agora, fazendo uma transição para uma fase mais madura e talvez a gente se cuide mais. Eu sempre só me pergunto se vai dar tempo para muitos dos nossos ecossistemas, assim, essa é a maior curiosidade que eu tenho. Eu queria, então, para encerrar, a gente perguntar para vocês como quem está ouvindo a gente ou está vendo a gente e que está, mexido por a nossa conversa, que quer conhecer mais vocês, o trabalho de vocês, como que essas pessoas acessam vocês aí para serem provocadas, para que distúrbios aconteçam, porque acho que vocês duas fazem muito bem isso. Bom, eu tenho uma newsletter que chama Caderno de Navegação, na qual eu compartilho um pouco de aprendizados, algumas provocações. O endereço é luacouto.substack.com. Eu publico textos semanalmente lá. Eu tenho uma organização que chama Futuro Possível, só procurar Futuro Possível no Instagram. Ou no meu perfil Lua Couto, com 2 O's no final. Também você pode encontrar o site futuropossível.com.br. Muito bom. Bom, para me encontrar nas redes sociais como Instagram, LinkedIn, Flávia Bela Guarda, B de bola com 2 L's, tudo junto. Você consegue me encontrar. Fundei a La Clima _ você já encontra. Se você quer entender sobre mudança climática, ali a gente democratiza todo o conhecimento que é produzido, traduzindo isso. Então, lendo só os posts do Instagram do começo ao fim, você já sai ali com um EAD, sabe, feito praticamente, de letramento sobre o tema. E até quem está pensando em transição de carreira, eu também cofundei a Youth Climate Leaders, que é Jovens Líderes Climáticos. Tem uns 6, 7 anos já também. E a gente dá educação climática. São 3 meses e meio, mas olhando para o mercado de trabalho. E aí você faz parte de uma rede, tem uma mentoria, ajusta o currículo e existe esse matchmaking, sabe? De empresas com pessoas que passaram por esse curso. E tem gente de todas as idades, que estudaram de tudo e mais um pouco e estão pensando nessa transição, que ali também é um lugar muito legal para navegar e encontrar próximos passos. Boa, fazendo o merchan da pessoa... Bom, me seguindo lá você vai descobrir, mas na hora que você falou sobre transição de carreira, eu também pensei de comentar. Eu acompanho algumas mulheres que estão fazendo transição de carreira num trabalho bem de mentoria, principalmente nesse lugar de mulheres que querem transitar para um lugar a partir de um lugar de um letramento de regeneração, desse lugar da justiça social, de um lugar mais ancorado nas transformações que a gente está vivendo. Muito bom, uau. O meu Instagram não importa, só posto coisas das minhas filhas, não falo muito de trabalho.
Mas brincadeiras à parte, para mim é muito bonito ver que o tanto que a gente troca aqui, o quanto que a gente honestamente aborda isso de maneira profunda, inclusive através de vocês mesmas, né? No Regenerar. Então também só para fazer, já que tá o momento mexendo assim, reforçar, né? Para quem tiver interesse em conhecer o Regenerar, né? A estrutura de curso que a gente tem também, a gente tem um foco bastante corporativo, de levar isso para dentro das universidades corporativas, mas também dentro da plataforma N Cursos, também tem, se botar ali N Cursos no Google, também a gente disponibiliza para a pessoa física que quer consumir esse conteúdo. E quero agradecer muito vocês por estarem aqui. Obrigada, Fiquei sabendo que vocês já estão aqui. combinando um sushi, já fiquei com inveja porque eu não moro na mesma cidade. Ó, gente, existe um sushi vegano em São Paulo que a cenoura parece um peixe, assim. Recomendo. Tá vendo? Pode fazer um mexão, pode falar o nome aí, não tem problema. É o Sushimar. Sushimar. Sushimar tá do lado do Muito Sushimar bom. com peixe normal, mas tem esse vegano e para quem tem preconceito com comida vegana, vale a pena ir lá para entender que é muito gostoso também. Sushimar, se quiser Afinal de patrocinar o contas- Regenerar também, à vontade. Afinal de contas, o que a gente come também impacta no desmatamento, enfim. E assim a gente entra de novo no looping sistêmico. Vamos conversar. Fica para um próximo Exato. episódio esse tema. Obrigado, gente. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Muito bom estar aqui.